Nessa semana aí, teve uma fala, rapaz, do Vladimir Safatli, lá no ICL, que me bateu, viu? Me bateu. Ele fala sobre um governo que pode estar indo mal porque faz uma coalizão que cobra tudo e não entrega nada. Vamos tentar entender isso aqui. Ou seja, você entrega tudo e não recebe nada. É mais ou menos esse o paradoxo. Ao meu lado, Ivan Valente, do PSOL. O Ivan chegou na Câmara dos Deputados em 1990 e lá vai pedrada. Quando e quantas legislaturas, Ivan? 95. Eu cheguei em 95. 95. Eu vou para o 8º mandato. Oitavo. 8 legislaturas. Dizem no Brasil que a pior legislatura é sempre a próxima. Não sei se o Ivan concorda. Mas essa fala do Safatli, que eu quero dividir com o Ivan, daí ouvir o que ele tem a me dizer a respeito, é sobre essa incapacidade de fazer essa coalizão render a partir do que ela cobra, né? Então parece que estão levando muito e entregando pouco. Eu voltaria, por exemplo, talvez do PL das fake news, foi colocado em votação, daí foi retirado. Vamos ouvir o Safatli, depois Ivan. De coalizão, onde a coalizão não funciona, simplesmente. Ou seja, a gente paga o preço de ter que montar um governo de grande coalizão. Eu digo pagar o preço, porque isso significa você ter que negociar continuamente no interior do governo uma série de forças que são forças heteróclitas, não são forças que estão querendo a mesma coisa, elas querem coisas muito diferentes. Isso com a promessa de que se o governo precisar de algum tipo de maioria parlamentar, ele terá. Só que o que está sendo visto é que, na verdade, ele não tem esta maioria. Ou seja, você entrega tudo e não recebe nada. É mais ou menos esse o paradoxo. Eu insistiria que isso já está acontecendo, aconteceu em vários outros países latino-americanos. São governos de esquerda que procuram fazer grandes alianças para garantir governabilidade. Foi assim no Chile do Boric, foi assim nos primeiros meses do Petro, do governo da Colômbia, e os resultados são todos os mesmos. Você não consegue fazer passar aquilo que você necessita passar. Então é simplesmente só uma maneira de travar governos. Você tem várias alternativas nesse caso. Por exemplo, a alternativa do Boric foi até o suicídio, ou seja, foi tentar sustentar isso até o momento em que o governo começa a ser obrigado a aplicar pautas que não são pautas de um governo de esquerda. Por exemplo, o governo Boric tem uma política de segurança, de combate ao narcotráfico, que não deixa nada a dever a um governo tradicional de direita. Agora, você tem outras alternativas. Por exemplo, o governo da Colômbia, o governo Petro, ele resolveu efetivamente terminar com a coalizão. Ele tentou passar as reformas que ele queria, viu que não tinha base parlamentar para isso e entendeu que não ia ganhar nada. Então, ele terminou a coalizão, ele reconfigurou o seu governo e falou, não, a gente vai agora ganhar na rua, a gente vai partir para a mobilização direta. Aí, o Safatli aponta ali um problema que é muito fundamental. Quando você recorre a uma coalizão dessas, você ignora a base. Aí o perigo é você ficar sem uma coisa nem outra, né? A coalizão não entrega o que promete, a base está muito triste com você, não vai te defender, danou-se, o governo fica fragilizado. Essa parece ser a ideia dele. Queria que o deputado Ivan, se puder, priorizasse aqui essa comparação com os vizinhos, viu, deputado? Que eu achei muito interessante, com o Chile e com a Colômbia, que agora adotou outra postura, né? Bem, veja, nesse quesito, eu diria o seguinte, a gente sempre foi daqueles que aqui, por isso a gente saiu do PT, inclusive, lá em 2005, né, no governo Lula, a gente sempre acreditou que você, para ganhar uma maioria parlamentar aqui no Congresso Nacional, é muito difícil, né, porque ela custa caro, entende? E ela não rende, ela é fisiológica, clientelista e, mais do que nunca, ela traz atrás de si o germe da corrupção. Então, quando eu vejo um cara da União Brasil, né, esse Omar Nascimento, falar que o PT, ou Lira, falar que o PT não quer descentralizar e tal, eu digo para você o seguinte, se você descentralizar,
e deixar ministério com porteira aberta, daqui a pouco vai ter um escândalo dos Correios, você está entendendo? Porque eles roubam mesmo, entende? Então, o PT está tateando aí, ver como é que eles ampliam a base, né? E eles sabem, ninguém é ingênuo para achar que a base... O governo Lula ganhou a eleição por pouco, né? E ele sabe que, apesar de ter ganhado a eleição numericamente, aqui na Câmara ele saiu em desvantagem. E nós estamos com uma correlação de forças péssima, porque o Centrão se fortaleceu muito, com orçamento secreto, entende? Com a lógica clientelista, fisiológica que o Lira estabeleceu, mas não ele é um bolsonarista. De repente ele vai querer continuar, como todos os outros partidos do Centrão, a ver como é que ele tira a maior vantagem, saqueia o Estado brasileiro, seja através de ministérios, cargos ou agora emendas. Emendas, então, viraram o maná, entende? Então você tinha emendas impositivas aí de até 8 milhões, sei lá, e hoje é 32 milhões. E quando é chefe, líder e não sei o quê, o Lira teve mais de 300 milhões para fazer campanha. Então, isso tudo virou um poder. Então, ele é capaz de dar uma entrevista cínica nos grandes jornais e dizer que 600 deputados, entende, sabem mais como alocar o orçamento do que 10 ministros. Não, isso perde a lógica, então não precisa de governo. Então, não tem política pública nos ministérios mais. Entende? Então não precisa disso, porque cada fisiológico clientelista vai fazer a política provinciana para se reeleger e isso virou a política pública pulverizada e fracionada no Brasil inteiro. Isso é criminoso, inclusive, mas é o que nós estamos vivendo. O problema é que essa massa também de parlamentares é ultraconservadora e mais na economia é ultraliberal. Então, o governo tem dificuldades para avançar, eu tenho certeza disso. Quanto à questão da mobilização, é o que nós sempre pregamos, por exemplo, lá na reforma da Previdência, em 2005, e etc. Nós entendemos que é preciso você fazer negociações no parlamento, você não pode só chutar o balde, de alguma forma, mas que não comprometam a ética na política, que não comprometam a continuidade do seu programa, entende? Que mantenha uma coerência política, né? E, ao mesmo tempo, você precisa tentar manter essa base social que o elegeu e que formam a expectativa de que o programa seja cumprido, mobilizada. Acontece que nós estamos com uma grande desmobilização de massa, e nós temos que reconhecer que a extrema-direita está se mobilizando. O que aconteceu no Chile realmente é triste, porque o que houve de mobilização no Chile foi impressionante. Entende? A eleição no Chile do Boric e da Assembleia Constituinte foi derrotada depois. Então, tem todo um outro debate aí sobre fracionar o programa, entende? Sobre o setorialismo e etc. Mas tem o debate sobre a resiliência da direita. No caso do Chile, o pinochetismo, com figuras, inclusive, apagadas, não carismáticas, mas que tiveram votações expressivas, e agora a Constituinte está na mão do Pinochet. Então, não é só porque você quer ceder, porque a correlação de forças não está própria. Quem foi no 1º de maio aqui em São Paulo viu o que foi. O Lula anunciou algumas questões importantes, entende? Mas a mobilização fica muito aquém, entende? Nós temos, em terceiro lugar, a direita e a extrema-direita tomou conta das redes sociais. Nós temos que reconhecer a hegemonia deles nesse processo e por onde passa a construção de verdades também, né? Então, muito importante que o Lula tenha ganho as eleições. Eu imagino o Brasil com a continuidade da destruição do que foi o Bolsonaro. Então, mesmo que a gente queira indicar um caminho alternativo, e eu sempre indiquei, acho que é preciso confiar na mobilização popular, da pressão de fora para dentro. Até dei um exemplo lá na feira do MST. A primeira vez que eu vi votar aqui
leis que favoreceram a reforma agrária e o movimento dos trabalhadores sem terra foi em 97, quando chegou a Brasília uma marcha com centenas de milhares de trabalhadores comandados pelo MST, e o Fernando Henrique até saiu de Brasília. Entende? Daí o Congresso votou 2 ou 3 projetos que interessavam, entende? Ou seja, se você não tem pressão de baixo para cima, as coisas não funcionam. A Dilma caiu também porque a mobilização da extrema-direita foi muito maior do que a da esquerda. Ela teve também uma mobilização. Então, nós temos que ir a causas mais profundas, entende? Dessa mobilização. E sempre eu acho que é correto pensar que é preciso ter uma base mobilizável da sociedade civil para defender o seu projeto, o seu programa e o seu governo. Como dizia lá o Salvador Allende e os operários chilenos que resistiram até o fim. Este é um governo de merda, você pode até estar insatisfeito com muitas coisas, mas é o meu governo. E essa base é que nós temos que criar. E para isso é preciso criar confiança, porque você não pode achar que uma composição como essa que você falou da CPI do MST, com Salles, que é um delinquente, entende? Que a Eliane Cantanhede erra ao dizer que ele nunca pisou na Amazônia. Ele pisou pelo menos uma vez, que o Alexandre Saraiva foi atrás dele e ele contrabandear milhões de toras de madeira, e por isso ele caiu como ministro, entende? Esse, da boiada. E os outros... isso, né? Só lembrar, claro, é muito comum entre ministros do meio ambiente, secretários do meio ambiente, posar para foto com madeira apreendida. Exatamente. Ele foi para a Amazônia posar para foto com a madeira que ele liberou. Exatamente. E está sendo processado por isso. Isso diz muito. Contrabandista de madeira. Ele é contrabandista de madeira. Você quer saber? O Salles deu um tiro no pé pegando essa relatoria. Eu debati com ele na CNN e ele ficou quietinho, entende? Porque ele, na campanha dele, na campanha de 2018, que eu encontrava ele na Avenida Paulista, fazendo campanha, o panfleto dele era o seguinte: o MST tem que ser tratado à bala. Como é que um sujeito desse pode se colocar como um relator com imparcialidade, entendeu? Como é que você pode colocar figuras como esse Coronel Zurco, ou então figuras altamente ligadas aí ao agronegócio, que dizem que se o ministro do PT ou Alckmin foi à feira do MST, então nós temos que romper com o governo. Esse agro que o Lula falou que estava cheio de fascista, está cheio de fascista sim. Não quer dizer que todo o agro é fascista, entende? Mas que tem um setor bolsonarista radical, que era da UDR, entende? Que é radical, isso ninguém tem dúvida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a correlação de forças não é boa, entende? E nós temos que tratar essa questão com o rigor que ela merece. Se o governo tem ilusões que ele vai fazer concessões como União Brasil, botar ministro ligado à milícia, outro ligado à corrupção para ganhar voto, isso também não se viabiliza, é o que aconteceu, né? De um lado. Então, a situação é complexa, porque é preciso governar. Então, ou você tem base de massa e pressão social, acontece que a agenda neoliberal da grande mídia, a mesma mídia que condenou o golpe, eu estou falando de grande parte da mídia, não estou falando da Jovem Pan, né, logicamente, mas de grande parte que apoiou e foi contra o golpe de 8 de 1, entende? Essa mesma mídia que apoia as questões ambientais, que tem um olhar melhor para as questões ligadas a costumes, etc., quando chega na área econômica, é a mesma agenda de sempre, entende? É o projeto neoliberal nu e cru, e esse projeto é iníquo para a sociedade brasileira. Então, essa correlação de forças precisa ser mudada, com mobilização de massa. Agora, que a gente acha que tem uma fórmula mágica para isso,
Não é simples, porque os sindicatos estão enfraquecidos, porque a mobilização, as consciências, apesar de odiar o Bolsonaro, nós devíamos ter muito mais gente na rua, sim, sair da passividade. E para isso precisa organização política e não depender do Congresso Nacional. Quem se iludir que nós vamos conseguir maioria parlamentar só para governar, então está cometendo um erro crasso.